Fala devs, tudo bem com vocês? Então hoje o nosso assunto do vídeo vai ser basicamente como você criar uma inteligência artificial para você utilizar nos seus jogos e fazer com que os personagens consigam se movimentar dentro do seu jogo, tá? Então, primeiramente, a gente precisa construir algumas coisas para a gente conseguir lidar com esse nosso propósito do vídeo de hoje, né? Então aqui eu vou usar dentro do Roblox, tem um plugin, chama Build Rig, aqui. E eu vou usar ele, vou fazer um boneco R15, pode ser um R6, no nosso exemplo não tem problema, tá? E eu vou usar um mesh só pra ficar bonitinho, tá bom? Então tá aqui, ele cria um mesh, um dummyzinho pra mim. Só que tem um detalhe, eu tenho que selecionar tudo isso aqui e vir aqui ancorado e só ter certeza que tá tudo desancorado, porque daí o boneco consegue andar certinho, bonitinho, tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso personagem, tá? Então vou mudar o nome para personagem. Bom, então temos o nosso personagem aqui. O segundo passo, certo? Agora é a gente ter então o nosso objetivo, que vai ser representado por essa partezinha aqui. Eu só vou mudar a cor dela para vermelho. Vou colocar o tamanho dela aqui. Não, perdão, aqui. Para 10, 10, 10, faz um quadradão grandão. E além disso, eu vou mudar também a questão da transparência dele. Cadê? Aqui eu coloco então uma transparência um pouquinho maior, só pra gente ter uma noção que essa aqui é a área que o nosso personagem tem que chegar. Tranquilo? Bom, vou tirar esse spawn daqui, porque a gente não vai usar ele. Bom, feito isso então, a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é ancorar essa nossa peça para ela não se mover e tirar a colisão dela também. Por quê? Porque quando o nosso personagem vier andando, ele vai vir andando pra cá e ele vai andar até dentro da caixa, tá? Essa caixa vai ser nosso destino. Então vou colocar um pouquinho mais pra cá. Feito. Então a gente já tem o nosso personagem e a gente tem o nosso destino. Então o nosso destino e o nosso personagem estão aqui, tá? Bom, então agora a gente vai ter que construir um labirinto para que a gente possa testar propriamente o nosso script. E aí eu vou fazer aqui bem rapidinho o nosso labirinto, vocês podem fazer, isso aqui pode ser para qualquer coisa, eu vou fazer só um de exemplo aqui. Bom, então tá aqui feitinho, bem simples, tá? Eu só fiz um zigue-zague e cada coisinha aqui, cada parede no caso, cada obstáculo vai servir pra gente testar então essa nossa inteligência artificial de movimentação do nosso personagem, tá? A ideia então é para que o destino esteja aqui no final, tá? E o nosso personagem esteja logo aqui no comecinho desse nosso labirinto, tá? Beleza, então. Então, agora propriamente quando a gente já tem tudo que a gente precisa, vamos falar um pouco de como isso vai ser feito, tá? Então, primeiro eu vou criar um script aqui dentro no server, tá? Primeiramente, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: sempre quando a gente está lidando com inteligência artificial de bots, né, de NPCs, né, de personagens que a gente não controla no jogo necessariamente, isso é uma coisa que o nosso servidor, se for importante, obviamente, para o jogo, o nosso servidor tem que controlar. Então, a gente vai fazer isso num script, correto? E aí dentro do server script service. E aqui então eu vou colocar, pode ser patch finding, tá? O nome desse meu script. E aí aqui a gente vai começar primeiramente com a coisa mais importante que a gente vai usar, que é local e aí patch finding service, tá? E ele vai recebe game get service patch finding service. Basicamente, tem um patch finding. Praticamente é a mesma coisa de outros serviços que a gente usou em outros vídeos já, tá? Esse aqui é um serviço básico do Roblox que ele oferece pra gente. A gente só precisa saber utilizar ele para gerar então essas rotas em que os personagens vão utilizar para se movimentar dentro do nosso jogo.
tá? Bom, feito isso então, a gente já importou esse serviço, eu vou pegar algumas coisas que são importantes então. Duas coisas, eu tenho que saber o meu personagem e o meu destino, tá? Então aqui, local personagem, né? Eu vou colocar character como convenção, né? Que é personagem em inglês. Então, character recebe game.workspace, pode ser workspace direto, workspace. No nosso caso ali tá personagem. Beleza. E aí o nosso destino. Então, destino recebe workspace.destino. Então temos o nosso personagem e temos o nosso destino. Tá, mas e aí, como é que a gente usa o pathfinding para criar um caminho? Bom, primeiramente a gente tem algumas questõezinhas para resolver aqui dentro, tá? A gente pode criar um path primeiro. Então esse nosso path, né, que vai ser o caminho, né? Ele vai usar o serviço de pathfinding, né, que a gente está pegando aqui de cima. E aí tem uma função dentro dele que é create path, que é tipo criar um caminho, tá? Mas não se confunda, quando a gente chama essa função, não necessariamente a gente já está criando um caminho, porque a gente não passou nada para dentro dela. A gente só está criando, é como se fosse assim, ó, esse path aqui, esse caminho, vai ser sempre aquilo que a gente vai perguntar para o nosso sistema, para esse nosso programa, como o nosso personagem deve andar. Se tá meio confuso agora, vai ficar fácil no futuro, tá? Bom, já já a gente volta nele, a gente vai precisar de outras coisinhas também. Bom, esse nosso path aqui, dentro dele, a gente vai ter alguns pontos. Esses pontos são chamados de waypoints, tá? Pensem no seguinte, você vai ter uma linha, tá? Que vai ser o caminho que liga aonde o seu personagem tá e aonde o seu personagem quer ir, tá? E aí essa linha é composta por alguns pontos, tá? E esses pontos estão em cima dessa linha, então eles vão desenhar o caminho que o seu personagem vai ter que seguir, tá bom? Então esses pontos são chamados de waypoints. Então a gente vai ter, eu tô criando uma variável para guardar esses waypoints. Bom, eu vou criar uma outra variável aqui, que ela vai se chamar próximo waypoint, tá? Bom, imaginem o seguinte, sempre quando eu tiver em um pontinho dessa linha do nosso caminho, eu sempre vou estar interessado não no caminho inteiro, mas no próximo ponto que o meu personagem precisa andar. E aí, para guardar esse valor do próximo ponto, eu vou usar esse próximo ponto, próximo waypoint aqui, tá? Essa variável. Outras duas variáveis que a gente vai precisar: local conexão de chegada e local conexão. Conexão pode ser bloqueada, tá? O que isso aqui quer dizer? Bom, eu preciso saber, basicamente, quando o meu personagem chega no destino dele e quando o meu personagem não consegue chegar no destino dele, ou seja, quando o meu caminho tem algum problema, tá? E aí, por que eu coloquei conexão? Bom, a gente já viu em alguns outros vídeos que, por exemplo, a gente tem o run service do Roblox, tá? Eu tenho game, get service, run service, e aqui dentro eu tenho render stepped, que seja. Tá, isso aqui é um evento. Bom, e eu quero conectar alguma coisa nesse evento. Então eu uso connect. Só que o que a gente muitas vezes não utiliza é o seguinte: quando eu conecto isso aqui, isso fica conectado para sempre, tá? E sempre quando eu crio isso aqui, local conexão, isso retorna para mim uma conexão, que é justamente um valor que fala, olha, esse render stepped aqui que fica disparando a cada frame do seu jogo está conectado na função que você vai passar aqui dentro. No caso a gente sempre passa uma função assim, tá? Então a função que está aqui dentro está conectada nisso aqui. Bom, então esse conexão que ele retorna é basicamente o que significa como se fosse a cola dessa conexão entre o render stepped com a função. Bom, geralmente a gente não utiliza isso, mas e se eu quiser desfazer a conexão de um com o outro? Bom, então eu preciso disso aqui, né? Porque
como eu disse, a conexão sempre fica feita. Se eu quiser desfazer essa conexão, eu vou fazer o seguinte, conexão, disconnect. E aí essa conexão aqui é desfeita. E a gente vai ter que usar isso no nosso script. Então por isso que eu estou usando tanto a conexão de chegada, ou seja, eu vou desconectar tudo que a gente conectar quando o nosso personagem chegar no destino dele. Ou tem também a conexão de bloqueio, ou seja, quando o caminho tiver com algum problema, eu tenho uma conexão para isso. E aí quando ele chegar no final, a gente também não precisa mais dela, a gente simplesmente desconecta. Vocês vão ver mais ou menos mais ali pra frente quando eu tiver continuado o nosso script. Bom, eu esqueci de uma coisa aqui importante, que é o seguinte. Além do nosso personagem e do destino, para ficar mais fácil, eu vou declarar aqui, ó, o humanoide, tá? Que é basicamente o que vai fazer o nosso personagem andar, tá? Então, humanoide, então find for child com o nome de humanoide. O que é isso aqui? Isso aqui, quando a gente vem aqui dentro de personagem, a gente tem o humanoide. E é com ele que a gente vai fazer o nosso personagem andar, tá? Bom, tendo todas essas nossas variáveis, a gente já começa a poder iniciar o processo de criação do nosso caminho, da nossa inteligência artificial. Aqui só falta uma coisinha, tá? Bom, pensem no seguinte, quando eu for criar um caminho, né, um path, eu estou criando um caminho para alguém andar nesse caminho. Bom, se alguém vai precisar andar nesse caminho, esse alguém ele tem uma altura, esse alguém ele tem uma largura, esse alguém ele pode ou não pular, certo? Esse alguém, aqueles pontinhos que eu falei para vocês que fazem parte da linha, né? Ele pode ter um tamanho, uma distância diferente. Então tudo isso a gente consegue modificar. Como? Passando aqui pra gente, aqui para essa função dentro dela, tá? Então eu vou criar uma outra variávelzinha aqui, que na verdade chama eu vou dar um nome, né, de pathfinding parâmetros. E ela é uma tabela, tá? E ela tem alguns nomes específicos dentro da documentação do Roblox. O primeiro, o agente radius. O que é o agente radius? Ele é, se a gente pegar aqui o nosso personagem, ele vai ser, por exemplo, olhando de cima aqui o nosso personagem. Qual que vai ser o raio do nosso agente? Quão largo ele é, tá bom? Daí, aqui no nosso exemplo do pathfinding, eu vou usar o raio do tamanho 2, que pra gente vai funcionar super bem. Se o seu personagem for maior, você vai ter que aumentar isso. Bom, agente height. O que é isso aqui? Bom, esse aqui, se aquele era a largura, esse aqui é justamente a altura do meu personagem. Por quê? Imagine que eu tenho um lugar que ele tem uma coisa, por exemplo, como se fosse uma porta. E se o meu personagem for maior que a porta? Ele não pode passar naquela porta, certo? Então, para isso que serve a altura. A gente precisa saber a altura do nosso personagem, tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar 4 como altura do nosso personagem. No seu caso, tu pode ser uma altura diferente. Bom, um outro é o agent can jump. O que é isso aqui? É para definir se o personagem pode ou não, nesse caminho que ele vai fazer, utilizar do pulo para percorrer esse caminho. No nosso caso, eu vou colocar verdadeiro porque a ideia é que ele pule aqui, tá? Daí a gente vai ver se isso vai dar certo, tá? A ideia é que ele consiga pular... Eu vou até diminuir um pouquinho aqui. A ideia é que ele consiga pular esse obstáculo. Podem ver, né? Que ele não tem um espacinho. Ele vai ter que, se tudo der certo, pular aquele obstáculo. E aí, o que eu falei para vocês do waypoint... Então, waypoint spacing, que é o espaçamento entre cada um dos pontos desse caminho, tá? Quanto menor o espaçamento, mais pontos vai ter no caminho, tá? Eu vou tentar fazer uma ilustração para vocês, para colocar aí, para vocês entenderem bem essa questão da linha, do caminho e dos pontos, tá? E aqui no nosso, a gente vai usar uma distância de 1, tá? De espaçamento entre eles.
E aí o que, que a gente faz? Essa tabela com todos esses valores a gente vai passar aqui dentro da nossa função para criar o nosso path, tá? Mas como eu disse, esse path ele não faz nada sozinho. Então, o que, que a gente vai precisar fazer? Vamos criar uma funçãozinha que aí finalmente ela vai fazer com que o nosso personagem realmente ande na direção do destino dele, tá? Então vamos criar uma função, então local function, tá bom? E aí ela vai receber, tem que ter um nome, né? Então pode ser segue caminho. E aí essa função segue caminho, ela só tem um objetivo, que é fazer o nosso personagem andar, certo? Então ela vai receber um destino, tá? Só que destino a gente já usa aqui, pode confundir vocês. Então posição, destino, tá? Então a posição de destino para o nosso personagem se movimentar para lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro dessa função é o seguinte, ó, local, sucesso e erro. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar o pcall. O que é o pcall, né? Tem um nome engraçado, é basicamente um chamado seguro, tá? O que quer dizer isso? A gente vai usar uma função dentro do pcall aqui, isso aqui você pode usar em outros momentos no Roblox também, mas basicamente eu não vou me estender aqui, mas eu vou explicar basicamente o seguinte. A função que a gente vai chamar aqui dentro, ela pode dar erro, tá? Ela pode ter uma alta chance de dar erro. Então, para evitar que todo o código trave, você chama ela dentro de uma pcall, que é uma chamada protegida, e aí, se ela der certo, vai retornar o sucesso aqui. Se ela der errado, vai retornar o erro. E a gente vai ver isso depois, tá? Então, a gente vai, dentro dessa pcall, a gente precisa ter uma função. Então, uma função, tá? Aqui. Temos uma função dentro desse nosso pcall. Bom, e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente, então, vai finalmente criar esse caminho, tá? E como que a gente vai criar esse caminho? Bom, tem uma função dentro desse path que a gente criou com o createPath, né, que é um método, na verdade, né, mas é uma função dentro dele que é computePath. ComputeAsync, tá? E o que ela vai fazer? Bom, ela vai pegar a posição de onde você tá e ela vai calcular a posição para onde você quer ir. Bom, qual que é a posição aonde a gente tá? É a posição do nosso personagem, certo? Então, character, ponto, a parte primária dele, ponto, posição. Então é a posição do nosso personagem. E para onde a gente quer ir? A gente tá passando aqui, né, para dentro da função, posição de destino. Bom, então a gente chama, se der sucesso, o nosso resultado vem para dentro do sucesso. Se der erro, ele vem aqui para o erro, então qual foi o erro que deu. Bom, vamos então no caso de dar sucesso. Então, se sucesso e o path.status, e eu já vou explicar isso aqui para vocês, for igual a enum.pathStatus.sucesso, então basicamente é o seguinte. Se eu chamei a função, deu tudo certo, não deu erro aqui dentro. E além disso, o status do nosso caminho tá como sucesso também, ou seja, o nosso personagem consegue fazer o caminho, então a gente vai executar o que vai vir aqui dentro. Então, os nossos waypoints, né, que eu declarei aqui em cima, cadê? Aqui, tá? Então, esses nossos waypoints são esses pontinhos, eles vão receber path, ponto waypoints, tá? Então, dentro desse nosso path aqui, tem os waypoints que foram gerados aqui nessa linha 23, tá? Então, aqui é uma função que a gente tem que chamar, tá? E aí agora a gente vai usar as conexões que a gente pegou aqui. Então aqui a gente pegou os waypoints, né? Esses pontos do caminho. E agora a gente vai começar a pegar, junto com esses waypoints, a gente vai pegar as posições dele e começar a fazer o nosso boneco andar. Como? Então,
conexão bloqueada, tá? Então, é aquilo que eu falei, quando o evento do nosso caminho está bloqueado. Então, se o nosso path ponto blockage, eu acho que tá certo. Quando o nosso path.blockage, então a gente conecta numa função aqui. Bom, o que é o path.blockage? Path.blockage é o seguinte, a gente está verificando aqui se foi um sucesso, e aí aqui a gente está verificando se ele está bloqueado, se por algum motivo o caminho do nosso boneco foi bloqueado, sabe-se lá Deus por quê, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, waypoint bloqueado, tá? E ele, quando ele acontece isso aqui, ele passa pra gente então um número desse pontinho, né? Como eu disse, é uma linha cheia de pontinhos, esse é um atrás do outro, então eles têm uma sequência, então ele vai retornar pra mim o número daquele pontinho que está bloqueado no nosso caminho, tá? E aí o que a gente vai fazer? Bom, se esse pontinho bloqueado que a gente encontrou ali, se ele for maior ou igual a o próximo waypoint, ou seja, se o que está bloqueado está no caminho que está na frente do nosso boneco, então, ou seja, ele não vai conseguir passar, tá? Então a gente precisa lidar com isso. Aqui ele está dando um errinho, deixa eu ver, próximo waypoint definido, nunca foi inicializado, tá? Não tem problema, depois a gente dá jeito nisso. Então, conexão bloqueada, disconnect. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai follow, path, na verdade eu coloquei segue, caminho, e a gente vai usar a posição. O que eu quero dizer com isso aqui? Bom, eu tô falando para vocês o seguinte, que eu tô colocando dentro de conexão bloqueada essa conexão, de que quando o nosso caminho estiver bloqueado, ele vai passar qual é o número desse pontinho do caminho que está bloqueado. Se ele estiver na nossa frente, a gente desconecta então isso e cria um novo caminho para o nosso boneco seguir. Então isso aqui é basicamente o seguinte, quando der algum problema que o nosso boneco não consiga andar, essa nossa checagem aqui vai justamente permitir que tudo ocorra tranquilo dentro do caminho que o nosso boneco tem que seguir, tá bom? Até aqui tranquilo. Bom, aqui então a gente vai fazer uma outra coisinha. Deixa eu só fazer o seguinte, aqui em script. Tá, então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Mas agora a gente lidou com a questão do nosso caminho tá bloqueado, certo? Tá. Mas e caso o nosso caminho não esteja bloqueado, tá? Então agora é a hora da gente lidar com isso, tá? Então, se not, e aí a gente chamou a conexão de chegada, tá? Ou seja, se ele ainda não chegou, then, e a gente vai fazer o seguinte, conexão de chegada, tá? Vai receber humanoid.move to finished, ou seja, isso aqui é um evento, tá? Connect, a gente vai com uma função, e aí a gente vai passar aqui, chegou, ele vai passar pra gente, e a gente vai, se chegou, e o próximo waypoint, o nosso próximo waypoint for menor que a quantidade de waypoints que a gente tem, então a gente vai fazer alguma coisa. O que isso aqui quer dizer? Bom, a gente está verificando quando o humanoide do nosso personagem terminar de se movimentar em algum momento, a gente ele vai passar aqui então, né, um boolean, que é ou verdadeiro ou falso, tá? Bom, então se ele chegou aonde ele queria
e aonde ele queria chegar, tá? Perdão. Então, o que que essa função vai fazer? Basicamente, a gente tem aqui a conexão de chegada, que ela vai conectar nesse nosso evento do humanoide, que é o Move to Finished. O que que isso aqui quer dizer? Bom, sempre quando o nosso personagem parar de andar, ele vai verificar então se o nosso próximo waypoint, ou seja, aquele próximo pontinho, tá? Se ele é menor do que a quantidade de pontos totais que a gente tem naquele nosso caminho, tá? Bom, e o que que isso, na verdade, importa pra gente? Bom, porque a gente precisa saber, bom, se ele chegou no último ponto ou se ele ainda tá no meio do caminho, tá? Então, se isso aqui for verdade, se for menor que o número, ele precisa ir pro próximo, tá? Então, próximo waypoint, ele vai receber, né? Então, mais recebe 1. Então, humanoide, move to. E agora aqui eu vou dar waypoints, que são todos aqueles nossos pontos, né? Próximo waypoint. E aí dentro a posição. O que que eu tô fazendo? Bom, se o próximo waypoint não é o último dos nossos pontos, então eu aumento a quantidade, né? Passo pro próximo e mando, ó, humanoide, vai lá, anda pro próximo. E é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Tô falando pra ele andar pro próximo, tá? Se não, o que que acontece? Se não for isso, quer dizer que ele chegou no destino. Então a gente só conexão de bloqueada e a de chegada, desconnect. A gente desconecta as duas conexões, tá? De chegada e de bloqueado. Bom, então saindo desse if aqui, que é então a primeira parte é para quando deu certo, quando bloqueou, né? Perdão, e a segunda parte para quando deu tudo certo. E a gente só precisa fazer o seguinte, ó, o próximo waypoint aqui no final, ele precisa receber 2. Por quê? Bom, a primeira vez que a gente seguir o caminho, o nosso waypoint vai ser 1. Mais 1 é a nossa própria posição, tá? Então o nosso próximo waypoint nunca vai ser o primeiro da lista, porque o primeiro da lista é onde o nosso boneco já tá. Então sempre vai ser 2 aqui. E aqui no final, humanoide, move to, a mesma coisa, tá? Eu posso simplesmente pegar esse aqui e copiar ele aqui. Opa. Assim. Por quê? Porque a primeira vez, né? Não vamos passar aqui, ele vai passar aqui a primeira vez. E aí ele começa a andar. Se eu rodar isso aqui, não vai dar nada. Por que não vai dar nada? Bom, porque eu criei uma função que faz ele seguir o caminho. Mas eu não estou chamando essa função. Então, segue o caminho. E o que que eu tenho que passar para essa função aqui? Bom, eu tenho que passar para onde eu quero que ele vá, que é a posição de destino. E onde é a posição de destino é a posição daquele nosso quadradão vermelho lá em cima, né? Então, destino, ponto, position, tá? Se vocês fariam alguma coisa aqui de diferente, deixem nos comentários aí, ajudem uns aos outros, tá? A gente tem o nosso Discord também que vai estar na descrição, mas é legal se vocês fariam alguma coisa diferente. Às vezes os vídeos até mudam alguma coisa ao decorrer do tempo. Se ajudem, tá? E deixem no comentário também caso eu precise refazer isso aqui ou se você tiver alguma dúvida. Bom, então segue o caminho e agora sim eu tô chamando a função, tá? Então vamos verificar, ó. Eu vou vir pra cá, eu vou apertar F8 e verificar o que acontece. Ó, waypoints não é um membro válido da instância. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, waypoints. Tá, por que que não... vamos pensar. Patch, waypoints. Por que que waypoints não é? Ah, tá, entendi, ó. Aqui, o que aconteceu? Eu tô... Na verdade, não é o waypoints, tá? Eu tenho que pegar esses waypoints. Não é só waypoints. Então, get waypoints. Eu tenho que pegar eles. É uma função. Então, não é só ponto também. É 2 pontos.
tá? Eu acho que era isso. Vamos tentar então. Volto pra cá, F8. Olha lá. Foi. Tá. Daí ele travou bem aqui, tá? Bom, vamos lá então. Eu dei uma olhadinha aqui, eu pausei pra rever o código, e aí depois que eu verifiquei o seguinte, realmente, ele não vai pular porque a gente não tá verificando se naquele momento o nosso personagem precisa ou não pular, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Antes da gente fazer isso aqui, mover ele, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o nosso waypoint na posição atual. Só que daí, ao invés de pegar a posição, como a gente está pegando aqui embaixo, a gente tem que perguntar assim, ó, ponto action. Então, se a ação que a gente vai ter que fazer for igual a enum ponto waypoint action ponto jump, porque ele fala aqui pra gente, ó, eu printei aqui, então ó, ele tá falando pra gente dar o pulo, né, dar o jump. Então, se for o pulo, né, então a gente tem que mandar o nosso humanoid, então humanoid change state, então a gente vai mudar o estado do nosso humanoid para enum.humanoid state type, ou seja, o tipo de estado do humanoide, ele vai para jumping, tá? Provavelmente então aqui a gente já consiga resolver esse nosso problema, tá? Vamos lá, vamos rodar. Então o nosso personagem vai andando, e aí, quando provavelmente ele chegar aqui, ele vai ficar, bom, aqui eu preciso pular. Opa, ele pulou. Por que ele deu esse pulão? Porque aqui no nosso humanoide, eu coloquei o jump, eu achei que era o jump power, né? Eu coloquei 50, tá? Eu vou aumentar só um pouco o walk speed dele para 20 para ele fazer o percurso todo um pouquinho mais rápido. Vamos lá então, F8, ó, ele tá indo um pouquinho mais rápido. E aí, quando ele chegar aqui, ele vai ver, bom, eu preciso pular, então pulei. E ele vai terminar lá na posição que ele precisa terminar. Beleza, gente? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais quem chegou até aqui. Se você puder, por favor, se inscrever no nosso canal e deixar aquele like, aquele comentário, eu ficaria muito feliz. Por favor, entre no nosso Discord se você não tiver lá ainda. E não se esqueça, mostra o nosso canal para um amigo, né? Mostra aqui, ó, seria um amigo que quer começar a desenvolver no Roblox. Mostra aí. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo também, comentem aqui ou mandem lá no Discord, no chat lá de sugestões de vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui e valeu, galera.